Hoje aqui no canal do Mentalítico nós vamos trazer mais um caso curioso da espiritualidade, mais um caso curioso de comunicação mediúnica. Um espírito que se encontrava no umbral completamente paralisado, como se tivesse tido uma paralisia cerebral. Seus músculos não se moviam, seus membros estavam travados, ele sentia muita dor na cabeça, muita dor no pescoço e um incômodo na garganta, muito forte. Sentia dores e ficava lá, sempre parado. Já estava assim há pelo menos uns 100 anos. Esse é o assunto de hoje aqui no canal do Mentalítico. E se você gosta de espiritualidade, espiritismo, mediunidade, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o joinha, ativa o sininho e encaminha o vídeo para os colegas para que a gente possa divulgar a doutrina espírita e isso, é claro, ajuda o nosso canal a crescer também. Esse espírito iniciou a comunicação dizendo que estava com muita dor. E eu, como médium que estava dando a comunicação, estava sentindo um pouco de dor na cabeça e no pescoço. Ele estava completamente travado, mais ou menos em uma posição assim, como se fosse uma pessoa em paralisia cerebral, que não tinha controle dos seus próprios músculos. E isso era repuxado, ele sentia o cérebro, a cabeça sendo puxada, o pescoço, o braço, mas não conseguia se mover. Era um espírito que se apresentava numa condição de magreza assustadora. Era só pele e osso, praticamente. Estava tudo travado e mal conseguia falar. Era mais difícil dar a comunicação dele. Parecia que havia um certo entrave na fala, digamos assim. E a primeira coisa que esse espírito nos contou foi a forma como ele desencarnou. Ele teve uma espécie de AVC, um entupimento de alguma veia ou um ataque cardíaco, algo que paralisou completamente o corpo dele. E essa paralisia o fez ficar travado para além da vida. Ele desencarnou, pelo que eu entendi, o desencarne ocorreu também por secreções da própria saliva que bloquearam a própria garganta dele, impedindo que ele respirasse, e ele ficou tentando mover os músculos e não conseguia, travado. E foi dessa forma que ele permaneceu por mais 100 anos lá no mundo espiritual. E o que ele nos contou é que enquanto ele ficava lá no chão, dessa forma, várias pessoas passavam por ele, vários outros espíritos cuspiam nele, faziam mal e xingavam e faziam outras coisas nessa linha. Ele não entrou em muitos detalhes a respeito, mas deu para perceber que ele era constantemente humilhado por espíritos que passavam por ele, dada a condição em que ele se encontrava. Em determinado momento, o dialogador, sendo intuído pela espiritualidade, começou a oferecer um tratamento para esse espírito, para que ele pudesse ser destravado, para que a situação melhorasse. E pouco a pouco ele foi tendo, digamos assim, essa parte do corpo destravada e toda aquela secreção que estava acumulada dele, ela foi expelida. E eu tive uma péssima surpresa nesse momento, porque eu não esperava que houvesse uma reação física no meu corpo por tudo aquilo que acontecia com aquele espírito. Eu sentia, de fato, um incômodo na garganta, mas eu comecei a tossir e eu quase vomitei. Eu achava que eu ia vomitar. Eu perdi completamente o controle da minha garganta e do que quer que estivesse aqui. Acabou que o grupo todo ficou assustado, mas esse espírito expeliu toda essa secreção que ele vinha guardando aqui por muito tempo. E depois de se restabelecer, tanto ele quanto eu, esse espírito continuou a comunicação. Já um pouco mais calmo, ele começou a se recordar da sua vida anterior. Ele se lembrava que vestia terno e gravata, que era uma pessoa bem de vida. E aí foi quando ele nos contou de fato o que havia acontecido, o porquê dele ter tido, o porquê dele estar naquele estado de paralisia, pelo fato dele ter morrido da forma como eu já mencionei aqui. E aí ele começou a se lembrar do mal que ele fazia. Ele olhava os mendigos na rua e achava que aqueles mendigos eram preguiçosos, que eles não faziam as coisas porque não queria. E ele humilhava e chutava os mendigos. Toda vez que ele passava, ele fazia alguma coisa contra. E ele via repetidas vezes
a cena do mesmo mendigo por um local da rua em que ele passava. Houve uma vez que ele começou a espancar o mendigo com vários chutes. Às vezes apenas o ofendia. E uma das cenas era o mendigo com medo dele. Era o mendigo, quando ele passava perto, o mendigo já ficava com medo e se retraía. E aí veio um momento, digamos assim, de muita emoção para esse espírito que estava paralisado. Ele estava sendo ajudado por outros espíritos. E um dos espíritos que o ajudara era exatamente o mendigo que ele maltratava. Essa sensação foi como que uma humilhação. Veja, o mendigo não tinha intenção nenhuma de humilhá-lo. Ele só queria ajudar. Ele estava lá para ajudar esse espírito que o havia maltratado. Nada mais do que isso. Esse homem que havia desencarnado, travado, paralisado, que agora no espírito dessa forma, ele se entendia como uma espécie de psicopata, como alguém insensível, alguém que, mesmo diante daquele momento, mesmo tendo entendido que sofreu esses 100 anos por tudo que ele tinha feito de ruim, em nenhum momento ele se arrependia de fato. Ele compreendia as noções de causa e consequência, mas ele não se arrependia. Ele não conseguia ter o remorso. Mas na hora que ele viu que era o mendigo que era maltratado por ele, que o estava ajudando, que aquela alma que podia se vingar, na verdade estava sendo complacente e caridosa com ele, que estava de fato ajudando, de bom grado, sem cobrar nada a respeito, aí ele começou a se emocionar. Aí ele começou a chorar e começou a entender um pouco mais do que ele deveria sentir. Então foi só naquele momento que esse espírito começou de fato a mudar a forma de pensar dele. Ele já estava cansado, ele já não aguentava mais todo o sofrimento e toda a dor, mas ele ainda não havia se modificado. Ele mesmo disse que compreendia o que tinha acontecido, que compreendia que ele era uma espécie de psicopata, que ele não sentia emoções, que ele não tinha nenhum remorso, sabia que era errado o que ele tinha feito, mas que ele não conseguia sentir nada a respeito disso. Foi só naquela hora, quando ele foi ajudado pela pessoa a quem ele fez tanto mal, é que ele começou a se emocionar. Foi aquilo ali que fez com que ele realmente mudasse a forma de pensar. E provavelmente esse vai ser o evento que vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor no futuro. E aí qual é a lição que a gente tira, né? As pessoas que nos fazem mal, que estão sempre nos agredindo, se a gente devolver para elas o mal, se a gente maltratá-las de alguma forma, é muito provável que elas continuem a fazer mal a nós mesmos. E que a guerra, que a disputa de mal para um lado e mal para o outro, que o olho por olho, dente por dente, que ele continue indefinidamente. Esse mendigo que havia sido humilhado, na hora que ao invés de se vingar, ele vai lá e o trata com carinho, que ajuda a pessoa que o maltratou, o que ele faz é quebrar completamente esse laço de ódio que poderia unir essas duas pessoas. Ele quebra completamente o mal e faz com que a pessoa má, que tinha más atitudes, comece a repensar o seu pensamento. E é claro que é muito difícil que a gente se toque disso no dia a dia, que a gente espere que a pessoa má vá mudar, né? É muito difícil que a gente entenda que aquele que nos faz o mal, uma vez que a gente devolva com o bem, que essa pessoa um dia vai reparar o bem que nós fizemos e que será esse bem que fará com que ela mude de comportamento. Será o estopim que causará a mudança. É muito difícil a gente pensar dessa forma. E é até presunção da nossa parte. Mas veja bem, acontece. Cedo ou tarde, essa pessoa vai refletir
e vai pensar: por que aquele outro não me devolveu o mal da mesma forma que eu fiz mal para ele? Por que que ele não fez comigo a mesma coisa que eu fiz com ele quando ele teve oportunidade? E isso vai ser o que vai fazer com que aquele espírito siga num caminho diferente. É provável que nem seja nessa vida. E vivendo aqui, vivendo no mundo material, a gente não consegue perceber isso. As pessoas dificilmente mudam. Mas acredite, às vezes a mudança acontece aqui. Então, às vezes, um bem que a gente faz, a gente devolver com o bem, na hora que a gente poderia devolver o mal que nos foi feito, é aquilo que vai causar uma mudança em uma outra pessoa e, às vezes, uma mudança no mundo inteiro. Então, essa foi a lição que eu tirei dessa comunicação e que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, se inscreve no canal, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like, ative o sininho aqui no canal e até o nosso próximo vídeo. Claro, se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário também. Fique bem, a gente se vê e até o próximo. Um grande abraço.